Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Anderson Contaifer, eu sou médico, especialista em clínica médica e trabalho também como terapeuta de relacionamentos, sobretudo relacionamentos onde tem abuso de personalidade narcisista, pelo transtorno da personalidade e também por pessoas que têm dependência emocional. E espero que você esteja gostando do meu canal. Hoje nós vamos falar sobre abuso narcisista. Os sinais negligenciados de que você é uma vítima. Bem, o abuso narcisista ele pode ser uma experiência incrivelmente prejudicial para alguém que é exposto a esse tipo de coisa. Você provavelmente já ouviu a frase: pessoas feridas machucam pessoas. Essa é uma afirmação especialmente verdadeira quando examinamos as maneiras como os narcisistas abordam os relacionamentos. Os narcisistas são almas danificadas e, como eles não buscam refletir sobre si mesmos, tendem a direcionar sua dor para fora, que é onde você vai entrar. Bem, quando surgem diferenças entre você e o narcisista, eles têm que culpar alguém. Você já sabe que o lance do narcisista é a vitimização e a transferência de culpa. Se ocorrerem erros, eles envergonham o outro. Quando pegos fazendo algo errado, eles procuram os bodes expiatórios. Quando você se recusa a seguir a agenda deles, eles vêm atrás de você com um arsenal de jogos psicológicos tentando submetê-lo ou submetê-la. Você não pode esperar que o narcisista seja alguém justo, que assuma a responsabilidade por suas impropriedades, ou que conversem com você de maneira colaborativa. Isso não vai rolar, não vai acontecer. Simplesmente não é da natureza deles fazer isso. Existe uma doença, um transtorno de personalidade. Esse é o mundo do abuso narcisista. Às vezes, a insensibilidade dos narcisistas se tornam tão severas que eles não são apenas rudes e detestáveis, mas eles também são abusadores. As principais características do padrão de abuso narcisista é o autocontrole, a baixa empatia, comportamento manipulador, atitude de direito, necessidade de superioridade e uma visão distorcida da realidade. Os abusadores narcisistas, eles têm essas características, mas eles têm muito mais do que isso. Pode ter certeza. O narcisismo é um padrão e um espectro. Um dia até uma pessoa me perguntou isso e até passei a utilizar isso nos textos. É um espectro, então você provavelmente já encontrou várias pessoas que estão em níveis variados de disfunção. Eu acho interessante, depois eu refleti muito sobre a fala dela. Foi até um comentário aqui do YouTube. Mas quando o narcisista se torna tão cheio de si que o comportamento é destrutivo, ele cruza a linha do narcisismo maligno. Aí você vai ter um narcisismo perverso. Para ter uma ideia da natureza do narcisismo maligno, considere as seguintes características definidoras. Primeiro, que ele vai ter tendência muito forte para o pensamento preto no branco, é uma coisa ou outra, 880. Você sabe que cada pessoa é única, o que significa que não se pode esperar que duas pessoas se encaixem em um molde pré-determinado. Pessoas saudáveis entendem essa ideia e se envolvem com sucesso com os outros como eles são. Os narcisistas malignos, eles são incapazes de aceitar indivíduos que se desviam dos seus rígidos requisitos. A pessoa tem que ser exatamente o que eles querem. Eles são altamente autoritários em seu modo de se relacionar, o que significa que muitas vezes se comunicam com força e domínio. A singularidade, a sua individualidade, ela não é tolerada por um narcisista maligno. No mundo deles, você está a meu favor ou está contra mim. É 880. Você está certo ou você está errado. Não há espaço para as nuances. Isso pode tornar o abuso narcisista muito desafiador para a vítima. O segundo elemento é a crença muito exagerada em seu status de superioridade. À medida que essas pessoas elas revelam seus pensamentos mais íntimos, torna-se evidente que eles se consideram ungidos, seres iluminados. Eles acreditam que são iluminados e, portanto, são capazes de estabelecer as regras de como a vida
vai se desenrolar ao redor do tempo. Eles não têm vergonha de dizer às pessoas como seus caminhos são melhores. Eles acham de verdade isso. Terceira característica são pessoas que encaram as outras pessoas como transações. Os narcisistas malignos não apenas desejam o controle, mas eles também buscam poder e status sobre os outros. Para eles, os indivíduos são úteis apenas no sentido de alimentar a necessidade imediata do narcisista de ser atendido. Eles não vão cultivar relacionamentos. Em vez disso, você é uma transação. Você é objetificado. Contanto que você cumpra a sua função, você pode ser poupado dessa ira, dessa raiva do narcisista. Mas se você não viver de acordo com a sua utilidade, você vai ser punido ou vai ser punida. Outra característica que possuem o quê? Baixa empatia. Os narcisistas carecem da capacidade de compreender as emoções e percepções dos outros. Mas com os narcisistas malignos, isso vai além. Eles mal veem a sua humanidade. Se você expõe as suas necessidades, se você expressa desejos particulares ou se interpreta os eventos de maneira diferente deles, os narcisistas malignos não valorizam a sua singularidade. Eles não querem saber da sua individualidade. Eles se sentem ameaçados pela sua independência, então eles insistem em uma conformidade estrita. Em seus esforços para coagir o cumprimento, eles se sentem compelidos a eliminar qualquer indício de distinção que resida dentro de você. Você não é um ser humano que merece uma dignidade. Você é apenas um incômodo para essa pessoa. ênfase na palavra incômodo. Quinto, uma atitude geral de mesquinhez. Os narcisistas malignos geralmente se orgulham de serem duros, ásperos, fortemente opinativos. Eles estão conscientes de que os outros os consideram rudes, mas racionalizam como essa atitude brusca sendo uma coisa boa. Na verdade, eles se orgulham de ser arrogantes. Sua raiva está tão profundamente arraigada que é desencadeada rapidamente a sua expressão, que não é construída ali de uma maneira natural. Então, insulto e ser áspero são comportamentos naturais dessa pessoa. O sexto elemento, uma atitude de desconfiança. Os narcisistas malignos, eles operam com um sistema de crenças muito dogmático, eles raramente ficam satisfeitos com os outros. Quem pode competir com essas demandas? Quando os outros não se conformam, eles interpretam isso como o quê? Um desafio. Eles veem as pessoas independentes como desafios à sua autoridade. Tão profunda é a crença na estupidez das pessoas que eles podem parecer chocados mesmo, está de choque com o fato de alguém discordar dele. Esse choque pode se transformar em uma paranoia quando eles concluem que os outros estão deliberadamente escolhendo tomar as decisões próprias da vida miseráveis deles. Isso leva eles o quê? A reivindicar o papel de vítima. Sétimo elemento, a verdade é conveniente. Seu compromisso de estar sempre certo deixa essa pessoa narcisista maligna vulnerável a inventar muitos fatos. Rotineiramente eles invalidam as perspectivas das outras pessoas. E como eles têm que ter a palavra final, eles facilmente distorcem as suas próprias memórias para caber em sua narrativa. É comum que eles mintam abertamente ou permaneçam convenientemente calados sobre o fato de que não atendem aos seus desejos imediatos. Um oitavo item que vocês vão perceber que é muito frequente nesse narcisista maligno, eu até vivenciei isso, as aparências externas são tudo. Os narcisistas malignos eles gostam de ser conhecidos como as pessoas mais inteligentes, fortes ou charmosas do grupo. Eles desesperadamente não querem que ninguém saiba o quanto eles lutam interiormente
Então eles trabalham para manter as aparências de realização presunçosas. Eles anseiam por uma admiração. Portanto, se você não parece impressionado com eles, deve aprender uma lição sobre sua clara superioridade. E olhando para esses 8 identificadores de narcisismo maligno, não é surpreendente saber que esses são os que mais facilmente se tornam agressores. Claro, tem todas as características de abuso. Simplificando, estar conectado a eles é miserável. A emoção que eles exibem mais comumente contigo é a raiva, é uma raiva agressiva. E como característica secundária, isso leva à teimosia, à força e à maneira avassaladora de comunicação. Grito, discurso abrasivo, apontar de dedo, realizar gestos intimidadores, comunicação insistente, ameaças, envergonhar você em público, culpar, acusar você, violência física, como empurrões, pancada, ou até coisa pior que isso. Te evitar, tratar você como ninguém, falar mal de você para os outros nas suas costas, isolar você, te inibindo de suas atividades, tirando você daquilo que você gosta de fazer, ser mal-humorado com você, ser petulante. Com o tempo, os narcisistas malignos podem ser tão persistentemente opressores que você perde sua vontade, perde a sua força interior. O agressor se tornou um ladrão, roubando sua identidade, seu amor próprio, sua dignidade. O agressor, ele quer que você se sinta confuso sobre os seus princípios e valores fundamentais. E essa confusão se chama gaslighting. Para que essa pessoa confusa, ela continue achando que o outro, que o narcisista é a autoridade máxima. Então, as reações mais comuns que as pessoas têm em relação ao abuso narcisista, naturalmente, quando você recebe essa ira, essa raiva do abuso narcisista, isso desencadeia todos os tipos de sentimentos e pensamentos dentro de você. E, na verdade, foi algo que eu senti muito. Sua tarefa, nesse caso, é ser cauteloso, ser cautelosa, para não piorar essa situação que já é bem ruim. Em última análise, geralmente é melhor você se afastar da presença dessa pessoa permanentemente, se for possível o caso. A gente sabe que tem muitos casos que não tem como, mas às vezes essa opção não está ali imediatamente disponível. Mesmo assim, quando um narcisista se torna abusivo, você tem opções, algumas boas, outras nem tanto. Você tem que olhar e pensar como que você vai responder a isso. Opção 1, ou você pode entrar no jogo de poder. Talvez uma das respostas mais instintivas ao narcisista maligno seja combater o fogo com fogo. Você é insultado, você insulta de volta. Você é empurrado, você quer empurrar de volta. A raiva é exibida para você, então você fica com raiva ao contrário. Felizmente, os narcisistas malignos, eles adoram brigar. Então é altamente previsível que eles não cessarão os seus ataques, mas aumentarão os seus esforços. E isso pode ser desastroso para você. Esses narcisistas são agressores que carecem de qualquer senso de jogo limpo. Então o desafio aberto é interpretar como uma oportunidade de flexionar aqueles seus músculos da raiva, tá? Então a opção 2 que você pode ter, além dessa, você pode entrar em um colapso na derrota. Pode parecer estranho sugerir que o colapso é uma escolha, já que ninguém gostaria de escolher esse destino, com certeza. Mas com o tempo, após exposições repetitivas ao narcisista abusivo e maligno, você pode dizer a si mesmo ou a si mesma para ficar quieto ou quieta e não fazer barulho. Você pode sucumbir ao domínio deles, aprendendo o que dizer e o que não dizer. Algumas pessoas decidem que o abuso é o seu destino e devem aprender a conviver com isso. Tá tudo bem. Quando você se encontra aparentemente preso nessa opção, o seu humor pode ficar sombrio. Você está se enganando, entre aspas. Você pode se sentir cronicamente deprimido, ansioso, pode se sentir até entorpecido. Será de extrema importância que você reconheça como esse não precisa de ser o seu destino. Que você
pode ter outras opções. Como, por exemplo, a opção 3, você pode se tornar um rebelde. Algumas vítimas de abuso determinam preservar a sua independência assumindo uma posição de desafio. Isso pode vir na forma de comportamentos secretos ou pode ser até mesmo aberto. Aqueles que se rebelam contra o narcisista maligno podem ser vulneráveis. Por exemplo, a casos extraconjugais, consumo excessivo de álcool ou droga, gastos imprudentes ou adesão a grupos que encorajam a irresponsabilidade geral. A curto prazo, essa reação rebelde pode lhe dar uma onda de poder, por você estar reivindicando uma forma de independência do domínio desse agressor narcisista. Mas acaba falhando, pois leva você a um caminho de autodestruição. Você precisaria se perguntar: a irresponsabilidade é a melhor maneira de eu mostrar que posso ser eu mesmo? Eu creio que não, mas é uma opção. A outra opção que você pode ter, a opção 4, você pode trazer pessoas responsáveis para a sua esfera de influência. Os abusadores querem o seu silêncio, eles querem a sua obediência. Você não tem permissão para falar desses seus problemas com os outros. Pelo menos é o que eles vão te dizer. Mas ao buscar a liberdade dos padrões de abuso, você pode determinar que não tem nenhuma obrigação de proteger a reputação do agressor. Na verdade, esse é um ato de responsabilidade quando você conta a sua história para aqueles que estão posicionados para te ajudar. E tem pessoas que podem te ajudar. Os abusadores não querem responsabilidade. Mas indivíduos saudáveis, eles reconhecem que toda pessoa que sai, ela é capaz de sair melhor quando existe uma responsabilidade em vigor. Portanto, a sua devoção à bondade é a verdade, é toda a verdade que você vivencia, pode te levar a falar, apesar da insistência do agressor, no contrário. Você pode procurar aconselhamento, falar com as autoridades que podem ajudar a estabelecer limites e discutir o assunto com amigos ou parentes próximos. Este é o começo do estabelecimento de limites de estilo de vida apropriados. O silêncio não é uma boa estratégia. Queria que você tivesse isso bem claro na sua cabeça. Uma opção que você podia tomar também, procurar a saída. Embora você possa ter muitos motivos para permanecer no relacionamento abusivo, sei lá, filho, dinheiro, circunstância de trabalho, sua reputação, o abuso pode ser tal que uma mudança é obrigatória. Depois de falar e deixar claro que você não está mais disposto a jogar o jogo do agressor, é só hora de dizer: chega. É previsível que o narcisista maligno assumirá a posição de vítima, culpando você pelos problemas. Previsível. Portanto, você precisará se lembrar de que suas escolhas de vida não serão mais filtradas por essa pessoa. Você tem um voto final, é a sua vida. Você consegue ser você. À medida que você se educa sobre o abuso narcisista, pode não apenas aprender a identificar os padrões lamentáveis de vida defendidos pelo agressor, mas também pode reconhecer plenamente o quão perturbado é o pensamento de um narcisista. Pense bem sobre essas questões. Se uma pessoa ela tem que repetidamente insultar, coagir, rebaixar você para se fortalecer, o que isso diz sobre a confiança interior dessa pessoa? O que isso diz sobre os seus valores? Que influências terríveis esse narcisista teve que o levaram a presumir que a mesquinhez é uma maneira razoável de viver a vida? Essa pessoa tem pelo menos um leve reconhecimento da supremacia do amor? De forma real, você precisará ter um medo saudável do narcisista maligno, pois eles operam fora das normas da decência. Por isso você deve buscar se educar sobre o abuso narcisista, não com o propósito de vencer, mas com o propósito de recuperar a sua alma. Simplificando,
Ninguém tem o direito de roubar a sua dignidade. Eu desenvolvi ao longo desse tempo, desde quando tudo isso aconteceu comigo, muitos estudos onde eu anotava sozinho tudo isso sobre o transtorno de personalidade narcisista. Bem, desenvolvemos um curso de videoaulas gravado em 5 módulos, com mais de 50 aulas de curso. São muitas horas te ensinando sobre o transtorno de personalidade narcisista, abuso narcisista, como conviver com um narcisista quando você não tem outra opção, recuperando desse abuso, como você recupera a sua identidade. Você sabe o que é codependência emocional? Então, todos esses elementos para te ajudar a sair desse estado de desesperança e aprender a lidar com essas pessoas, eu coloquei dentro do meu curso. É a minha mentoria. Mentoria quebrando as algemas, porque você vai sair de lá feliz assim. Eu tenho um grupo de alunos que passam pelo mesmo tipo de problema, que poderão ser a sua válvula de escape, o seu grupo de apoio, se você não tiver. Essas pessoas se comunicam o dia inteiro. Nós temos esse grupo, temos um grupo no Facebook. As consultas para alunos, elas têm um valor diferenciado. Você tem 3 semanas para avaliar a mentoria. Você tem 3 semanas para solicitar reembolso caso você não gostar. E tá tudo bem. Não vamos ser inimigos se você não gostar. Fique tranquilo. Tudo isso você poderá conferir e me dá um voto de confiança. Você assistiu o vídeo até aqui, entre em www.quebrandoasalgemas.com.br. Não deixe de conferir o site. Comenta aqui embaixo sobre o que você achou desse vídeo. E eu espero te encontrar no próximo vídeo aqui no canal do YouTube. Até mais!